De acordo com a Unicef, 1 em cada 3 jovens em 30 países disse ter sido vítima de bullying online, com 1 em cada 5 relatando ter saído da escola devido a cyberbullying e violência. O Brasil é o segundo país com mais casos de bullying virtual contra crianças. Recentemente, o projeto de lei Lucas Santos contra o cyberbullying foi aprovado pelas câmaras municipais de João Pessoa e Natal, resultado da campanha da cantora Valquíria Santos, após a morte do seu filho, vítima desta violência. O discurso de ódio pode trazer consequências graves para as pessoas de todas as idades. E para falar sobre isso, eu recebo aqui na nossa casa a psicóloga Juliana Nunes. Ju, seja bem-vinda! Obrigada, querida. Você viu como a gente está colorido aqui? E nós duas também. Esse ambiente festivo. Não é? Parabéns. Obrigada. Por estar comemorando o comando do Santa Receita. Obrigada por estar com a gente, viu? É um prazer, adoro. Você viu que a gente começou hoje o bloco, né? Com uma música muito legal até, de inspiração para que a gente aproveite os bons momentos da vida. Sim. E a impressão que a gente tem, talvez, é que ou as pessoas estão esquecendo, ou estão se achando um pouco valentes demais, não sei, disseminando mais coisas ruins do que o próprio amor. É isso, Ju, principalmente na internet? Eu acho que quando a gente pega para falar de discurso de ódio, aí a gente fala de discurso de ódio na internet. Mas se a gente for parar para pensar, isso já existe há muito tempo, né? Eu faço uma reflexão que um dos maiores discursos de ódio que já conheceu e todo mundo conhece foi contra Jesus Cristo, né? O discurso de ódio, ele é sempre voltado para minorias. Então, ele é sempre voltado para questões raciais, para questões de gênero, para questões religiosas e, às vezes, para outras situações como se uma pessoa vai numa festa no meio de uma pandemia, ela é rechaçada. Mas se a gente for voltar na antiguidade, a gente percebe que o que aconteceu com Jesus foi o quê? Um discurso de ódio, né? Era uma minoria que acreditava nele, na palavra dele, e os que eram contra foram rechaçando, até que virou o quê? A morte. Hoje a gente vê que o discurso de ódio também leva à morte, só que em forma de suicídio, né? Então a humanidade é sádica desde que ela se reunia para ver pessoas sendo enforcadas numa praça. Isso é do instinto humano, infelizmente. E aí veio a internet e deixou você fazer isso sem ser reconhecido, né? E aí que o perigo começa. É porque eu acho que as pessoas têm essa coisa, não vou ser pego, talvez, né? Isso está mudando, graças a Deus. E ao mesmo tempo, Ju, a impressão que eu tenho é que as pessoas falam mais sobre elas, né? Do que realmente aquilo que ela está vendo. A impressão é que a gente, assim, aquilo que ela tá vendo, é uma pessoa, sei lá, que está feliz, porque a internet mostra isso, né? Uma felicidade constante que não existe, mas é o que ela mostra. E aí quem tá olhando aquilo fala assim, essa pessoa aí, ó, mas tá fora do peso. Mas isso aqui eu não gostei. Mas ela é feliz assim? Tá bom. Como se essa pessoa estivesse roubando dela a felicidade. Algo assim. É mais ou menos isso a sensação? Quando a gente está olhando para alguma coisa e você sente vontade de criticar e de brigar com aquilo? Quando Pedro fala de Paulo, ele fala muito mais de Pedro que de Paulo. Essa é uma máxima da psicologia, né? Então, quando tem algo que me incomoda, aquele algo está dizendo algo sobre mim. As pessoas hoje costumam dizer que a internet é o ambiente da internet, porque dentro da internet... Não, a internet é o nosso ambiente. A internet é uma extensão das nossas vidas hoje e a gente precisa encarar como tal. Mas fulano na internet só parece feliz. Se eu acabei de discutir com o meu marido e você está chegando na minha casa como visita, eu vou te contar que eu estava discutindo? Não, né? Então eu vou fazer de conta que está tudo bem e vou resolver aquilo depois. Não é isso que a gente faz na internet? Eu vou publicar na internet que eu estou discutindo, eu vou publicar na internet que eu estou devendo, que eu estou sem dinheiro. Não. Eu vou dividir os meus melhores momentos, que com os outros eu quero dividir meus melhores momentos. Mas isso não significa que sua vida ali seja uma mentira. Aquilo é uma extensão do que você vive. E isso incomoda muitas pessoas, porque elas olham e idealizam, aí vem o perigo, que a vida da pessoa é só aquilo. Não é.
Aquilo é uma extensão da vida da pessoa. E quando ela idealiza que a vida da pessoa é só aquilo e a dela não é só aquilo, tá errado. Né? Eu preciso ser contra, eu preciso opinar. Né? Agora, essa coisa de você ter o acesso rápido dá uma impressão que todo mundo é o rei da opinião, né? E aí eu posso opinar? Posso, mas eu não posso ofender, eu não posso magoar, né? Eu tenho a minha opinião. Se eu não concordo com algo que você posta, eu tenho a opção de parar de te seguir. É simples. Eu não sou obrigada a conviver com você se eu não gosto do que você está dizendo ali. Eu simplesmente não te sigo mais e acabou. Não faz parte da minha vida, não combina comigo, pronto. Mas as pessoas se sentem num direito de ir lá e agredirem, e xingarem, e dizerem coisas horrorosas, porque elas acreditam que elas podem opinar, porque elas entendem sobre tudo agora, né? E como que as pessoas, né, a gente viu esse caso que levou ao suicídio, as crianças são mais afetadas ou isso independe de idade? Porque quando você lê algo, dependendo do dia que você está, aquilo vai doer muito mais, né? Então tem dia que a gente também já está mais tristinho e quando você lê aquilo, você fala, nossa, isso doeu. Como que a gente consegue lidar com esse tipo de situação e quando não, onde isso pode levar? As crianças são as maiores vítimas. Não é à toa que o bullying em si começa na escola, né? Quem nunca sofreu bullying, que atire a primeira pedra, que quase todos nós, de certa forma, já sofremos. Porque a criança ela não tem um preparo emocional para filtrar o que diz, como no caso da escola, e para receber o que dizem sobre ela. E aí, quando a gente fala de uma sociedade moderna, onde os pais precisam trabalhar fora, onde as coisas estão muito corridas, a gente vê algumas crianças abandonadas emocionalmente. E esse abandono emocional faz com que a palavra do outro tenha um poder muito grande sobre ela. Agora, os adultos que já têm uma formação emocional mais embasada, que já passaram muita coisa na vida, que já tropeçaram, né, que já foram magoados por amigos, até por parentes, quando recebem isso na internet, é fato que aquilo vai incomodar. Mas você consegue parar e pensar, eu sou isso? Né, isso fala sobre mim? Ah, não. E seguir. Agora, a criança que não tem essa base emocional ou o adolescente que está construindo a base e que precisa ser aceito pela sua tribo, ele não tem um embasamento emocional para dar conta daquilo. Então, a gente precisa olhar muito para a base do emocional da criança. Dizer para ela, uma das coisas que eu acho mais importante em relação ao cyberbullying é, você só vai deixar aquela palavra ter a força que você der para ela. Então, se disserem que você, por exemplo, é feia, aquele feio, você só vai engolir o tamanho que você decidir que você vai engolir. Quanto maior você der o espaço para aquela palavra crescer, ela vai entrar na sua vida de uma forma maior e vai te destruir. Então, somos nós que devemos aprender desde criança e ensinar os nossos filhos que a palavra, ela tem poder. Porque ela tem o poder de destruir, mas ela tem o poder que eu dou para ela. E que a gente não desaprenda, né, Ju? De jeito Porque a nenhum. gente aprende quando é criança e eu acredito que a grande maioria das pessoas que fazem esse tipo de discurso na internet já aprenderam com os pais, né? Que a gente tem que ser educado, que a gente tem que respeitar a história das pessoas e elas Sim. estão desaprendendo. Eu acho que agora, Ju, já vou aproveitar e já vou ler aqui o post que a mãe escreveu na internet para a gente ver também como isso afeta a família, as pessoas que estão na nossa volta, né? Eu vou até levantar aqui para ler, eu vou pedir para colocar o post aqui para eu ler o que ela fala. A Valquíria fala o seguinte: hoje eu perdi o meu filho, mas eu preciso deixar esse sinal de alerta aqui. Tenham cuidado com o que vocês falam, com o que vocês comentam. Vocês podem acabar com a vida de alguém. Hoje sou eu e a minha família quem chora. Eu te amo para sempre, meu filho Lucas Santos. Eu te amo. Que dor, né, Ju? Nossa, demais. Uma das maiores dores que tem é a perda de um filho, né? O luto pela perda de um filho é praticamente irreparável. Isso é muito triste, você saber que seu filho, né, tirou a própria vida
por algo que você nunca imaginava, né? Por, sei lá, um comentário, por várias críticas de uma coisa que ele fez. Ele é um adolescente, ele fez uma dancinha na internet. Fez uma brincadeira. Uma brincadeira. E foi tão sério assim. Quando a gente pensa no discurso de ódio, às vezes as pessoas falam que são só as pessoas que são os haters, né? Na internet. E você falou muito bem ali que a gente tem que pensar que não é só na internet. As pessoas que fazem isso na vida real, né? Porque se elas usam o virtual para fazer na vida real, são a mesma pessoa, é a mesma pessoa. Exatamente. Às vezes é um deboche, às vezes é um cinismo, às vezes é um comentário, às vezes é a fofoca, mas de uma forma ou de outra as pessoas estão fazendo isso. A internet só deu voz, só deu espaço e anonimato. Então ela deu um anonimato ali que fez com que você colocasse muito as suas angústias, as suas deficiências, as suas dores, numa forma de atacar o outro, né? Porque a felicidade do outro, às vezes, dói naquele que não está feliz. Ele não percebe que se ele olhar para si e buscar a própria felicidade, isso só multiplica. Então, esse tipo de discurso, ele acompanha em qualquer lugar, em qualquer situação. E no caso das crianças, e eu considero dos adolescentes até pior, porque o adolescente, ele tem naturalmente um desejo de pertencer, ele está buscando pertencer a algo, e aí quando ele não se sente pertencente, ou quando ele sente que ele fez alguma coisa errada, para ele aquilo tem uma proporção muito maior do que para mim e para você. Então a gente precisa mesmo cuidar muito do que a gente fala, criar leis para punir as pessoas que fazem esse tipo de cyberbullying, mas a gente precisa também olhar para a vítima. A gente precisa olhar para o adolescente que está atrás daquela tela, para a criança que está atrás daquela tela. O que está acontecendo ali? O que estão falando sobre meu filho? O que meu filho está vendo? Quais são os amigos? Que tipo de conteúdo o interessa? O que ele segue? Será que a gente sabe o que os nossos filhos seguem na internet? Quais são os modelos que estão sendo passados? Então eu acho fundamental a gente criar leis e o Estado intervir nessa questão do agressor, mas eu acho primordial que a família cuide das crianças, dos adolescentes, e mantenha um cuidado e um fortalecimento emocional. E eu acho que a postura também, né, dos pais perante a tudo isso, né? Sim. Às vezes a gente até vê a criança ali, ela ficou chateada, mas de repente ou alguém, né, o pai, ou sei lá, primo, alguém da família, alguém próximo, a gente fala assim, fica em cima falando, tornando aquilo maior do que realmente poderia até ser, né? Não que não seja. Sim. Mas eu acho que essa forma também de você falar mais e ampliar aquilo também machuca mais a criança ainda, né? Exatamente. Eu acho que é orientação. Eu acho que nós fomos aprendendo ao longo dos anos, como pais, educadores, que falar demais não resolve. São as palavras certas e ditas de uma vez só. Você deixar a criança consciente, o adolescente, de que o ambiente familiar é o ambiente que busca dar segurança. A gente sabe que, infelizmente, não é todo ambiente familiar que é assim, mas em via de regra, deveria ser. Então, cabe aos pais, aos educadores, aos avós que hoje têm criado muitos netos, dar esse suporte, Validar a criança, validar o adolescente. O que é isso? É demonstrar o quanto ele tem valor, o quanto ele é importante, o quanto ele é valioso para aquela família, para aqueles amigos que o amam. E aí ele vai crescendo cheio disso, cheio de valor. E eu acho que o que a gente tá falando muito da criança e do adolescente, mas o que é pior é que são adultos, em grande maioria, Sim. que fazem esse tipo de discurso. Então, acho que é bom as pessoas reverem, o que elas têm pensado, como elas têm sentido e o que elas têm escrito para os outros, Acho que é pensar que mesmo que você saiba muito sobre um assunto, você não tem o direito de desdizer ou ofender a outra pessoa que também está falando sobre aquele assunto, Ninguém é o rei supremo sobre um assunto. E também é a gente parar para pensar que nós não podemos ser juízes e algozes, Então eu não posso julgar e bater, julgar e efetuar a pena. Peraí, eu não posso nem julgar, Quem sou eu? Que lugar eu ocupo para julgar alguém? Se aquilo que a pessoa fez está certo, está errado?
né? Eu, por exemplo, as pessoas às vezes criticam muito as minhas tatuagens. E aí eu paro para pensar, será que quem critica essa tatuagem sabe que ela era um broche que a minha avó usava para ir na igreja todo domingo? E eu pedi para ampliar e guardei de lembrança aqui? Não. Então, quando a gente não conhece a história do outro, a gente não pode opinar. E mesmo quando a gente conhece, a gente precisa ter empatia, que é sentar na cadeirinha do outro, experimentar aquele lugar e levantar e voltar e falar, ah, tá, esse lugar aí é seu. Eu sei como ele é. Eu não conheço, eu nunca vivi, mas eu te respeito aí. Com certeza, respeito. É a base de tudo nessa vida. Sim. Né? Aham. Obrigada, viu? Ah, eu que agradeço. A gente fala muito, eu tenho uma amiga que falava muito isso, respeite minha história, né? Exatamente. Então, respeite a história das pessoas. Todo mundo tem uma história que merece ser valorizada e respeitada. A né? própria pessoa precisa valorizar, né? Valorize a sua trajetória. Se você chegou até aqui é porque você já venceu. Com certeza. Um beijo pra você. Beijo, viu? querida. Seja bem-vinda sempre. Obrigada por esse ano. Obrigada. Você aproveita em casa, segue a Ju na internet, @JuNunes, tudo junto. Beijo. Obrigada. Beijo. Minha gente, respeito. Lembra, você aprendeu isso quando você era pequeno. Não desaprende não, pelo amor de Deus. A gente tem que melhorar. Vamos subir o degrauzinho, não vamos regredir não, tá bom?